podcast do Poliedro. Olá, futuros universitários. Esse é o Papo de Vestibular, um podcast do Poliedro Curso para ajudar os vestibulandos a alcançarem seus lugares nas universidades mais concorridas do país. Hoje o nosso papo é, na verdade, uma segunda parte do Papo de Vestibular Enem, que também está disponível no Spotify e no YouTube. Se você quer saber mais sobre redação do Enem, a dica é escutar a primeira parte, tá? Porque ela foi toda sobre isso. Agora a gente vai falar das outras 4 grandes áreas do Enem. E aqui, para conversar com a gente, está novamente a professora e coordenadora do Poliedro Colégio, Maria Catarina. Seja bem-vinda para essa segunda parte, novamente. Obrigada, é um prazer. Vamos lá. E o nosso convidado é o professor coordenador do Poliedro Curso de São Paulo e o aventureiro que encarou as chuvas de São Paulo para estar aqui com a gente hoje. Seja bem-vindo, João Marcos. Boa, muito obrigado. Nada maior do que estar aqui hoje. Vamos adiante. E aí, então, vamos falar mais de Enem? Vamos falar de Enem. João, começa dando um panorama aí? Vamos lá, né? A gente chegou no momento, chegando perto das provas do Enem, dos 2 dias, 3 e 10 de novembro, né? Então é aquela hora para conversar e fazer um alinhamento sobre pontos importantes para essa época do ano, né? Mas antes de mais nada, eu acho que é super importante, né, Maria, a gente destacar a relevância dessa prova, né? O quanto essa prova movimenta, as possibilidades que a gente tem através do Enem. Ela abre muitas portas, né, João? Sem sombra de dúvidas, a gente está falando do processo seletivo, do concurso, do vestibular, com a maior abrangência que nós temos no país, né? Com o maior número de candidatos. Sim. E que permite aí entradas através do SISU, ProUni, FIES, ou seja, o Enem, ele pavimenta um caminho e abre portas muito importantes no ensino superior, né? E por isso a gente está aqui conversando sobre ele, com esse cuidado, com esse olhar especial, confiando que essa conversa aqui vai ser super importante para quem está aí do outro lado ouvindo a gente, né? Isso mesmo. E aí a gente relembra, então, que, como o João falou, essa prova é dividida em 2 dias, né? O primeiro dia tem duração de 5 horas e 30 minutos. Boa. O segundo dia, apenas 5 horas, porque a diferença é que o primeiro dia tem a prova de redação também, né? Então, no primeiro dia temos linguagens, 45 questões, humanas, 45 questões e redação. E no segundo dia, temos 45 questões de natureza e mais 45 de matemática. E aí, Maria, com base nisso, a gente já percebe o tamanho do nosso desafio. É claro que a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, mas quando a gente aponta lá uma redação, 45 provas de ciências, 45 questões, né, de ciências humanas, 45 de linguagens, matemática e natureza, a gente está aí preparado para uma maratona de 2 domingos, né? É isso. Esse é um ponto muito importante, a robustez dessa prova, o tamanho dessa prova é algo que a gente não pode nunca perder do nosso radar, né? Exato, e o desgaste, né, com as questões, porque além de tudo, não são questões rápidas, né, de que você bate o olho e já consegue, não, elas têm textos, elas têm gráficos, tabelas, então imagens, é uma prova que de fato demanda muita atenção dos estudantes, né? É uma prova que carrega consigo características muito particulares, né? Sim. Em muitos elementos. Seja na estrutura das questões, como tu apontou agora, né? Carregada de gráficos, de tabelas, de recursos imagéticos importantes, de textos bem estruturados, mas muitas vezes longos, né? Assim como é uma prova que tem uma característica muito específica no que diz respeito à sua correção. É verdade. No que diz respeito à forma com que esses resultados e dados vão acessar aí os candidatos. Eu estou, obviamente, aqui falando da gloriosa TRI, Teoria da Resposta ao Item. Comenta um pouquinho para o pessoal entender como é que funciona. Boa. Eu acho que conhecer a TRI é fundamental para qualquer candidato que vá se propor a fazer o Enem. Eu acho que esse é um ponto importante. Sim, né? concordo. A gente não deve ficar criando ou se desgastando muito sobre a TRI, de que planejando ou trazendo elementos muito sofisticados, mas precisa entender como ela funciona. É o mínimo, é o básico, não né? precisa virar tabu, mas ela pode ser útil. Eu digo isso porque acontece bastante também em alguns estudantes, né? De uma preocupação, qual estratégia eu vou lidar para a TRI Enem? Não, calma, a gente precisa conhecer, né? A estratégia básica é acerte a maior quantidade de questões possíveis. É simples. Esse é o ponto zero que a gente parte para qualquer ponto. Quer dizer, é mais ou menos simples, porque a gente sabe que acertar não é tão fácil assim. Perfeito. Ô, João, eu vou já trazer a provocação, então, já que vocês estão falando de TRI, aí a gente pergunta, que é uma coisa que muitos estudantes, inclusive, perguntam, né? Vale a pena chutar no Enem?
De maneira geral, não, eu vou explicar por que isso, tá? Claro, entre deixar a questão em branco e a gente tentar fazer algum apontamento com algum nível de precisão, é mais interessante que a gente busque alguns elementos para não deixar aquele item completamente em branco, porque senão, enfim, né? Mas vamos lá. Quando a gente fala de TRI, a gente vai entender um pouquinho essa questão do chute. Sim. A TRI, ela é montada, né? E a gente precisa entender isso. Ela é concebida para verificar o nível de coerência dos seus resultados, né? E lida muito com essa questão do chute, né? A gente poderia fazer aqui um podcast inteiro falando sobre TRI, mas eu prometo que eu vou fazer uma fala super curtinha, só com os principais pontos, porque como a gente sabe, é um papo bem longo, né? Nessa perspectiva, a TRI vai buscar essa coerência e nada mais coerente que a gente esperar que um candidato acerte as questões mais fáceis e conforme essas questões vão ganhando dificuldade, o nível de assertividade ele vai diminuindo, né? Os acertos vão diminuindo em função disso. Isso é coerente. Isso é coerente. E é isso que a TRI vai aferir, né? Se o João acertou poucas questões fáceis e, de repente, apareceram ali uma representatividade de questões difíceis, claramente ali a gente pode ter a figura do chute aparecendo e essa TRI vai ser prejudicada, esse desempenho dele vai ser prejudicado, né? Então, assim, a grosso modo, é isso, mede a sua coerência. Claro que existem parâmetros, né? A TRI, é importante que a gente saiba também que o INEP ele vai usar aí pelo menos 3 parâmetros fundamentais para montar essa teoria de resposta ao item. E eles chamam parâmetro A, B e C, né? O parâmetro A é o parâmetro que usa de discriminação, de discriminar mesmo, de separar candidatos, né, com base se aquela questão está servindo para discriminar candidatos que conhecem mais aquelas competências e habilidades ou conhecem menos aquelas competências e habilidades. Sim. Parâmetro A. O parâmetro B dialoga diretamente com a dificuldade da questão. Se a questão é mais difícil ou menos difícil, mais fácil, com base também naquelas competências e habilidades colocadas ali. E o parâmetro C, que o INEP chama de acerto casual, também conhecido como chute. Então, porque quando a gente olha a probabilidade, pô, João, eu tenho questões de 5 itens, A, B, C, D e E. Então, a probabilidade não é sempre a mesma? Não, para o chute não é sempre a mesma, porque entram outras questões por trás disso, né? Muitas vezes a gente chuta com algum termo que apareceu ali que me induz ao chute, a gente arrisca não só livremente, né? O candidato está ali e vai chutar baseado em alguns parâmetros, tentando eliminar algumas questões e aí faz o seu chute. Exato. Então tem esse parâmetro acerto casual que também é contabilizado, né? E não é, assim, 20% de chance para cada item que a gente vai chutar, isso é importante destacar também. Então, em cima disso tudo, de todos esses parâmetros, é que a TRI vai fazer vai montar o seu resultado com base nessa coerência da sua prova, tá? Maria, eu acho que outro ponto bem importante também para a gente destacar, pensando nessa perspectiva da TRI e para a gente poder avançar em outros temas que são fundamentais quando a gente fala de Enem, que algumas áreas do conhecimento e algumas provas sugerem um resultado maior e um resultado menor. Por exemplo, é histórico que o desempenho em matemática tem uma pontuação maior do que nas linguagens. Geralmente isso fica nos dois polos ali, Exato. né? A matemática com a pontuação mais alta e as linguagens com a pontuação mais baixa, tá? E aí o candidato pode parar e pensar. A partir de agora, eu só vou mergulhar na matemática e vou esquecer as linguagens porque minha pontuação vai subir. A gente não pode esquecer que dentro dessa perspectiva, é quase que um universo interno, né? Eu preciso pontuar dentro das linguagens. Eu sei que se eu acertar 40 questões nas linguagens, eu vou ter ali por volta de 700. Se eu acertar 40 em matemática, eu vou beirar os 900, né? Porque é algo que a TRI vai mostrar isso pra gente. Mas eu preciso lidar com esse universo, né? Então, se acertar 40 em linguagens e me dar 700, eu preciso buscar esses 700. Exato. Porque eu preciso me comparar dentro do universo linguagens, dentro do universo matemática. E aí isso fala muito sobre a estratégia, o que eu devo me organizar para a prova, como eu devo me preparar para essa prova. É isso, João, concordo com você. E aí, para essa organização, esse candidato precisa estar muito ciente do de que momento ele está mais cansado, pensar a sequência das questões, como que ele vai organizar esse momento para não deixar, por exemplo, gastar um tempão ali com humanas, lendo os textos, deixar português todo para o final e ter que chutar. Já pensou? Ter que chutar sem ler?
a gente coloca em risco o TRI, né? Então, a ideia é que esse estudante comece a se organizar em blocos, pensando o tempo total que ele tem, então, dividindo ali quanto que ele vai usar para redação, usando as dicas que a Gabi deu na parte 1 do nosso podcast, de ter ali 10 minutos para ler a proposta, 5 minutos para fazer o projeto. Então, não gastar mais do que 1h30 ali ao todo na redação, para ele ter tempo para passar pelas questões com tranquilidade. Porque quando a gente se depara com as questões, cada disciplina vai ter ali, cada área do conhecimento vai ter os seus desafios. Então, ele vai precisar de tempo para fazer as continhas, e às vezes tem coisa que vai ser no braço, não vai ter jeito, mas não dá para perder tempo fazendo no braço e deixar de ler algumas questões que são consideradas fáceis dentro do que o João estava falando do TRI. Então, a nossa grande preocupação quando a gente fala dessa administração do tempo é que o estudante precise chutar, ele chegue numa situação limite ali, que ele precise chutar sem ler ou chutar sem ter alguma noção do que ele está fazendo por uma má administração do tempo. Então, acho que esse é um dos pontos que, como coordenadores, a gente fica angustiado e fica insistindo para vocês usarem as estratégias que foram treinadas nos simulados ao longo do ano, para não mexerem com a estratégia de prova nesse final. Então, se já tem um modelo, né? Tem alunos que vão fazendo uma sequência de 15 questões de um, 15 do outro, a redação no meio, dá uma lida para fazer só as fáceis primeiro, depois as fáceis da outra área do conhecimento, aí volta nas médias. Então, tem várias estratégias possíveis aí para a gente garantir esses acertos, considerando a questão da coerência, né, João? Perfeito, perfeito. Tu traz um ponto fundamental, Maria, que é essa questão dessa leitura de prova, essa primeira leitura de prova, né? Tem que ser um momento que você já vai dando conta dessas questões fáceis. Isso. Então, se a gente puder aqui fazer uma sugestão, né, Exato. uma orientação, a gente passa muito por isso, né, para esse começo de prova. Eu vou fazendo a leitura, já vou identificando questões que eu considero mais fáceis, né? E resolvendo. E já resolve. Isso. Tá? Já garante essas. Perfeito, porque nessa perspectiva que a gente apontou do Enem ser uma maratona, Isso. né, eu tô melhor nesse início de prova para encontrar essas questões fáceis que depois a gente percebe que vai fazer toda a diferença lá no cálculo da TRI. Exatamente. Né? Então, faz as questões fáceis, pula as questões mais difíceis, você vai ganhar tempo com isso e destaca, marca bem forte na sua prova mesmo, onde está essa questão difícil, para você voltar para ela depois. Porque acontece muito com os candidatos também, né? Pulou uma questão difícil, deixou ela para trás e não identifica na volta. Depois, Porque, gente, é verdade. marca, bota um xizinho, bota uma seta, destaca bem aquela questão que você tem que voltar. Ainda mais que eles estão só com a caneta preta, né? Queria tanto uma marca-texto ali para destacar bem para forte. destacar bem forte. Chamar mas bastante atenção. já que não vai ter jeito, precisa encontrar a sua estratégia, né? Uma estrelinha, o círculo, enfim, precisa ter um código seu para você se achar na hora da prova, né? Perfeito. E Maria, uma outra coisa que eu acho bem importante a gente destacar, porque nós estamos falando muito de dificuldade de questões, né? A gente está aqui falando questões fáceis, médias, difíceis. Uma coisa que eu acho que é fundamental não é a perspectiva nossa do que é fácil, médio e difícil, né? É importante lembrar que essas questões que estão no Enem, elas são pré-testadas, Sim. né? E com isso a gente tem um arranjo que vai sugerir em qual grupo aquela questão vai entrar, né? Na verdade, é quase que numérico, né? Se a gente for buscar os microdados do Enem. Acho que eles passaram a ser divulgados em 2022, Isso, 2020. é recente, tá? recente. Quando a gente pega os microdados do Enem, a gente vai ver lá uma questão 1, o númerozinho do lado dela, 600. Questão 45, o númerozinho do lado dela, 700. O que significa isso? Que se você tem um desempenho geral por volta de 600, essa é uma questão média, tá na média. E aí você tem um elemento balizador, né? Isso. Se eu tenho desempenho de 600, tá na média. Se o meu desempenho foi 700, tá uma questão fácil para mim. Se o meu desempenho foi 400, tá uma questão difícil para mim. E é assim que vai balizando. Exato. Então não é assim, ó, a questão que eu acho difícil, ou as dificuldades do João nessa prova, né? São questões pré-testadas que entram aí numa organização com base nessa dificuldade. É importante também destacar um pouquinho como que se organiza essa estrutura de dificuldade da questão, né? Perfeito.
Bom, e aí, acho que ainda terminando o nosso papo sobre as disciplinas, né? Vale ficar atento ali na velocidade da leitura das questões, quando a gente está falando de questões de linguagens, das questões de ciências humanas, a interdisciplinaridade, que é uma pauta forte ali no Enem. As questões têm essa cara, né, João? As ciências humanas, elas carregam muito essa característica, né? De transitar por aquelas disciplinas que montam essa área do conhecimento, né? Então, você pega uma questão, você percebe facilmente aspectos geográficos, históricos, filosóficos, sociológicos. Então, é muito presente essa interdisciplinaridade nas ciências humanas. Isso. Na linguagem, né? Nas linguagens, são muitos tipos de texto. Então, imagens, notícia, obra literária. Então, o candidato precisa estar preparado para transitar entre esses vários tipos. Na matemática, a gente falou um pouquinho dessa questão, né, da facilidade ali de identificar fácil, médio e difícil das questões. A gente tem algumas questões que são um pouco mais imediatas, que lidam ali com conhecimentos um pouco mais simples da matemática. Então, garantir essas, né? Então, estatística, proporção, funções. Então, identificar as questões dessas áreas para garanti-las. E na natureza, idem. Então, pegar ali ecologia, que costuma aparecer bastante. E que também os alunos costumam ter uma facilidade maior, biologia celular. Então, são assuntos que aparecem de maneira recorrente, né? E que os candidatos costumam ter uma facilidade maior para garantir essas pontuações. Mas claro que isso pode variar. Pode ser uma questão de ecologia difícil, né? Então, e tentando resolver de fato o que numa primeira leitura parecer imediato para você, né? E uma questão também que é importante destacar, Maria, voltando ali às ciências humanas, né? E conectando com a parte 1 da nossa conversa aqui sobre Enem, que foi dedicada exclusivamente para a redação, a prova de ciências humanas também ela carrega e traz muitos itens da dinâmica social brasileira, né? É uma pauta muito forte nessa prova, questões geopolíticas, questões de conflitos por terra. Então, também na prova de ciências humanas a gente percebe essa realidade social muito bem marcada, muito bem definida e muito presente na estrutura da prova. Legal. João e Maria, eu não tinha prestado atenção nisso. Olha aí, olha só. Mas já aproveitando que vocês estão falando sobre preparação, fiquei com uma dúvida, porque a gente tem aqui 2 coordenadores, um coordenador de curso e um coordenador de colégio. Existe diferença aí na preparação que vocês fazem para colégio ou que vocês fazem para curso, quando você vai, né, preparar um estudante nessa fase diferente, apesar deles estarem prestando a mesma prova, né? Queria que vocês falassem um pouquinho dessa preparação em cada ciclo. Bom, eles fazem os mesmos simulados, né? Então, o estímulo no sentido dessa percepção, né, da evolução dele é similar. Mas o aluno de colégio, ele está ainda lidando com passar de ano, com prova. Então, tem um grau a mais de pressão ali, né? Que precisa ser considerado. Então, ele está, ao mesmo tempo que faz o simulado, ele faz também as avaliações. Ele tem que dar conta ali dos trimestres e a nota fechar, se for o caso, fazer a recuperação. Então, existe todo um cenário ali desse estudante de terceiro. Claro que tem também formatura, alguns a vida fazem... não para para o Enem acontecer. A vida não para. Viagem, o baile, a colação. Então, tem outras preocupações que são legítimas também, mas que compõem esse universo do aluno de terceiro. E que aí eu entendo que seja um pouco diferente do aluno de curso, né, João? Maria, tu estava falando e eu pensando aqui, né? Talvez o ponto... Uma primeira diferença bem importante seja justamente o estudante, né? Sim. Porque no pré-vestibular vai entrar um estudante que já concluiu o seu ensino médio, que a gente entende que tem um nível de maturidade maior, né? Que está 100% focado nesta missão do Enem, de outros vestibulares que não tem ali a conclusão do ensino médio concorrendo, que não tem, né, toda essa rotina escolar concorrendo. Sim. E aí, nós usamos isso a nosso favor, né? Enquanto pré-vestibular. Nós temos um estudante que está 100% dedicado e entregue para esses processos. Aí a gente tem todos os simulados que nós compartilhamos entre pré-vestibular e colégio, assim como nós temos listas específicas, abordagens específicas
podendo aproveitar mais essa dedicação que eu vou chamar aqui de dedicação quase exclusiva na preparação, ou pelo menos sem grandes concorrências, né? Exato. Então a gente tem essa diferença. Mas, para um aluno, agora, né, lembrando do meu passado lá de coordenador de médio também, um aluno de terceiro ano, né, de ensino médio, ele se aproxima muito de um estudante de pré-vestibular, né, nas suas entregas e suas demandas. Então, a gente compartilha, né, e divide muitas rotinas, né? Exato. João, e acho que um outro ponto que aproxima bastante os alunos de colégio de curso é a questão da pressão, de lidar com ansiedade nessa reta final, a pressão da família, uma autocobrança, né? Então, acho que essa também é uma similaridade aí entre esses dois universos, você concorda? Total, e assim, Maria, a preparação para os vestibulares, e aqui a gente está falando sobre o Enem, ela se dá em muitas esferas, Sim. né? A parte conceitual, acadêmica, do conhecimento por ele mesmo, né? A questão da estratégia de prova, como eu vou realizar aqui o Enem, que a gente já falou bastante sobre isso, né? E outras tantas provas que eles vão encarar. Mas também essa preparação tem uma dimensão desse cuidado, né? Com essa questão psicológica, né, para lidar com essa perspectiva da ansiedade, do estresse, que é natural para esse momento. E quando eu estou usando natural, eu digo é o esperado, né? A gente está falando aí de grandes eventos para esses estudantes, né? Então é esperado que eles fiquem ansiosos, é esperado que eles fiquem estressados, né? A questão que nos preocupa, e aí vale todos os alertas, mas a questão que nos preocupa é quando esse estresse, essa ansiedade gera algum tipo de impacto nesse cotidiano, né? Que gera algum tipo de prejuízo muito severo no cotidiano do estudante. Aí a gente precisa lançar mão de um olhar mais cuidadoso, buscar ajuda, buscar orientação, né? Ter um suporte, né? Em todos os aspectos também. Um suporte da instituição onde ele está, um suporte familiar, de profissionais que são especializados para lidar com essas questões todas, né? Então, sim, a gente vai ficar estressado, sim, a gente vai ficar ansioso. O que eu preciso medir é o quanto isso está trazendo de prejuízo, de impacto, se esse impacto está realmente sendo muito severo. Aí a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso. Sim, até porque a gente fica ansioso também, né, João? Muito. Começa a prova, a gente fica ali atualizando, rolando o feed para ver se o INEP libera qual foi o tema da redação. Quando os alunos terminam a prova, a gente quer receber notícias, saber como foi. Então, essa ansiedade, ela pode ser positiva, porque ela mostra o quanto a gente está dando de importância para aquela situação, para aquela ocasião, quanto a gente se preparou para aquilo. Mas, de fato, se ela começar a desequilibrar aquela conjuntura ali, a gente precisa de uma atenção redobrada. E, nesse sentido, pensando em administrar essa ansiedade, acho que a preparação para a prova também precisa considerar momentos de lazer, o descanso, para que isso seja contornado, né? Então, na véspera da prova, quando o aluno está ali se percebendo ansioso, o melhor é ficar estudando ou é fazer outra coisa, João? Não, véspera de prova é o cenário perfeito que a gente descanse, que a gente traga para nossa rotina atividades relaxantes e que eu não vá tocar nas minhas listas, nos meus exercícios, nas minhas anotações. Essa é uma batalha muito dura, né, Maria? A gente fala bastante isso durante anos e anos. Os estudantes tentam ir até a última hora, mas, gente, é uma construção muito longa a preparação para o Enem, né? Não vai ser naquele final de semana pré-prova que você vai construir muito mais do que você fez numa jornada de um ano inteiro, de 9 meses que seja, né? Com certeza. E aí, para a gente não desperdiçar essa preparação, a gente precisa, nesse final de semana, se organizar também para essa prova. Então, deixar tudo pronto no dia anterior pode ser importante. Separar o cartão de confirmação, conferir onde é a prova dele, né, a sua prova, a caneta que você vai levar, a caneta preta. A gente recomenda 3, né, João? 2 sempre vão estragar na hora da prova, leva 3. Separar o documento, alimentos que você vai levar, então lanches leves, evitar ali coisas que possam gerar uma sonolência por conta do pico glicêmico. Então, enfim, seguir o que você treinou no seu período ali de simulados. Então, manter o plano do que você já sabe que funciona com você, né? Perfeito. E se for possível, né, sobretudo quem mora nos grandes centros urbanos e puder visitar o local de prova antes, é sempre legal, né? Porque
Todo ano de Enem a gente tem o meme do pessoal preso no portão porque as portas fecharam em função do deslocamento, né? Então, essa não deve ser uma preocupação no dia da prova. Então, pensar nesse deslocamento, pensar como chegar, se possível, reconhecer esse trajeto antes é sempre muito recomendado. É uma orientação que a gente faz de maneira bem forte com os nossos estudantes, né? Maravilha. E aí, se nessa reta final, então, é importante descansar, não ficar ali gastando muito tempo, a gente tem uma dica que é se concentrar no que os nossos professores já prepararam para vocês, Boa. não é, João? A gente tem aí uma sequência de aulões gratuitos disponíveis, preparados com muito carinho e que estão acontecendo ao longo desta semana e que vão acontecer na próxima também para o Enem dia 2, né? São aulões que a gente montou pensando exclusivamente no Enem, né? Trazendo aquilo que é mais importante, fundamental, né? Ou seja, é um trabalho de uma curadoria muito importante de uma equipe de professores fantásticas e dá tempo, tá rolando. É só entrar lá, faz a inscrição no link que vai ser super positivo nessa reta final. Como é que faz para participar, produção? Na verdade, eu ia, inclusive, trazer essa deixa aí para vocês, que esses aulões eles já estão rolando, mas como vocês falaram, dá para se inscrever e assistir ainda dos primeiros, porque eles vão ficar disponíveis até a data da prova. Então, quem ainda não se inscreveu, pode ir lá no Instagram do Poliedro Curso, fazer a inscrição lá, que é de graça e online. Então, você consegue assistir essas últimas aulas da preparação do Enem, que traz ali dicas específicas de cada matéria. E tá bem bacana, viu, gente? A gente tá encerrando por aqui, né? Esse foi o Papo de Vestibular Enem, segunda parte. A primeira já está disponível e fala só de redação. E além do Enem, você também pode ouvir o Papo de Vestibular de outros vestibulares concorridos do país. E nos próximos dias teremos disponível o Papo de Vestibular FUVEST com a participação do Gustavo Mônaco, que é diretor executivo da FUVEST. E para quem está ouvindo a gente e está procurando um cursinho específico sobre o Enem, o Poliedro acabou de lançar a turma Enem Online, que tem cerca de 26 aulas semanais e é bem focado no edital do Enem, viu? Além de uma sequência aí de 6 simulados para se preparar. Então, é uma turma inteira de Enem. Para quem quer, né, se preparar para essa prova, é uma ótima opção. Obrigada, João. Obrigada, Maria Catarina. E a todos que farão o Enem no próximo fim de semana, uma ótima prova para vocês. E estaremos, inclusive, aqui no escritório do Poliedro no dia da prova, após a prova, para o Poliedro Resolve. Fique atento às nossas redes sociais, que a gente vai colocar os comentários dos professores, além das resoluções da prova que vão subindo de acordo com os nossos professores vão trabalhando nesses exercícios. Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês e uma ótima prova para quem vai prestar o Enem. Esse foi o Papo de Vestibular. Siga o Poliedro nas redes e não perca as próximas edições.